Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de eletrônica de potência. E na aula de hoje nós vamos conhecer os diodos de potência, aprender a diferença entre estes e os diodos comuns, os diodos de sinal. Conhecer os principais tipos de diodos de potência e apresentar algo sobre proteção e perdas nos diodos. Assim como os diodos comuns, os diodos retificadores de sinal, eles atuam como uma chave para desempenhar várias funções. A gente viu em eletrônica analógica, os diodos normais, os diodos comuns, eles funcionam como chave, conduzem para um lado, não conduzem para o outro. Aqui nos diodos de potência a mesma coisa, eles também são semicondutores, funcionam da mesma maneira. Então, eles são aplicados como chaves em retificadores. Essa aqui é uma ponte retificadora. Essa imagem. Em reguladores chaveados, como esse aí. Podem ser aplicados também em inversão de carga em capacitores. Esse aqui é um capacitor de potência. E também em isolação de tensão. A gente quer isolar uma tensão, a gente pode usar o diodo também. A gente sabe que o diodo funciona como condutor, mas também funciona como um isolante. Então, os diodos de potência têm uma capacidade maior de manuseio de potência, tensão e corrente que os diodos de sinal, mas uma velocidade de chaveamento menor. Essa velocidade de chaveamento seria a velocidade com que ele liga e desliga, tá? Essa velocidade de chaveamento é menor do que os diodos convencionais. Então, os principais valores nominais para o diodo. Só relembrando o diodo convencional, a gente falava muito de tensão de joelho, corrente direta máxima, tensão reversa máxima, certo? Esses eram os principais. Aqui nos diodos de potência, a gente tem a tensão de pico inversa, certo? A tensão de pico inversa máxima, é óbvio, porque uma tensão inversa maior do que o diodo pode suportar, ocorre aquele efeito de avalanche, o diodo passa a conduzir no sentido inverso, na polarização reversa. Então, a gente precisa prestar atenção nessa tensão de pico inversa. A corrente direta média máxima também é importante. A temperatura máxima de junção e a corrente máxima de surto. Quando ele fala corrente máxima de surto, é porque além da corrente média máxima, que é a corrente que ele suporta na utilização normal, existe também a corrente de surto, que são correntes que vão altas, mas por um momento rápido. Quando você liga um motor, por exemplo, a corrente dele vai lá em cima e depois ele vai para a corrente nominal dele. Tá? Então, existe também essa corrente de surto máxima no diodo. Além disso, olha só, deixa eu falar um pouco aqui sobre essa tensão inversa. No caso dos diodos de potência, os valores nominais dessa tensão inversa, vão de dezenas a milhares de volts, dependendo do tipo de diodo. Já essa corrente direta, olha só, lá no diodo convencional que a gente viu, os diodos que nós utilizamos, ela era de 1 ampere. Já aqui nos diodos de potência, esses valores vão de, deixa eu ver aqui, de alguns poucos amperes até centenas de amperes, certo? Então, eles suportam um nível de corrente muito, 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 muito mais alto. A temperatura precisa ser levada em consideração quando a gente está falando de diodos de potência, Porque agora a gente está trabalhando com altos níveis de corrente, então a temperatura pode subir muito. Então, você precisa mais atenção aqui, quando está falando disso aqui. Certo? E corrente máxima de surto, já falei. Faltou um aqui, que é o tempo de recuperação
reversa, certo? Isso aqui significa que existe um tempo, olha só, quando o diodo está ligado, certo? E a gente vai desligá-lo. Antes dele ficar desligado, antes da corrente ir para zero, existe uma corrente reversa aqui que ela vai diminuindo com o tempo. O ideal é que de ligado ele passe para desligado no momento que a gente inverter a polaridade. Mas existe esse tempo de recuperação. Quanto menor esse tempo, melhor o diodo, né? E aí vai variar de diodo para diodo. Lembrando, todos esses valores nós vamos encontrar nos datasheets dos diodos. Então, os tipos de diodos de potência: os padrões ou de uso geral, os diodos de recuperação rápida, como eu falei, olha só, esse tempo de recuperação é importante, e os diodos Schottky, certo? Esses são os diodos de uso geral. Aqui alguns exemplos deles. Então, eles têm o tempo de recuperação relativamente elevado, em torno de 25 microsegundos. 25 microsegundos é muito rápido, mas em relação aos outros diodos, ele é elevado. As faixas de corrente aqui de menos de 1 ampere até vários milhares de amperes, e as faixas de tensão de 50 volts até 5.000 volts. Temos os diodos de recuperação rápida, que estão aqui, né? Eles têm um tempo de recuperação baixo, normalmente inferior a 5 microsegundos, né? Cobrem faixas de tensão de 50 até 3.000 volts, um pouco menores do que os diodos de uso geral, e faixas de corrente de menos de 1 ampere até centenas de amperes, também correntes um pouco menores, né? Para compensar aqui o baixo tempo de recuperação. E nós temos os diodos Schottky, né? Que trabalham com tensões baixas e em alta velocidade, né? Tempo de recuperação da ordem de nanosegundos, então eles são muito mais rápidos, né? São fabricados sem a junção PN de costume, então a fabricação deles é um pouco diferente, né? Porém, a corrente de fuga inversa é bem mais alta do que um diodo comum, né? E a tensão de ruptura inversa é bem mais baixa, então tem que prestar muita atenção nessa tensão de ruptura, né? Então o diodo Schottky ele vai trabalhar com baixas tensões quando a gente precisa de altas velocidades. A tensão máxima em geral é limitada a 100 volts, certo? Então são baixas tensões mesmo, mas, né, ao contrário dos diodos convencionais, né? Por que não usam o diodo convencional? Eles, né, as faixas de corrente deles variam de 1 a 400 amperes, né? Suportam muita corrente. Tá, aí até a simbologia do diodo Schottky é diferente, certo? Olha só, ela tem, não confundir com o diodo Zener, ela tem um tracinho a mais aqui para dentro, tá? O diodo Zener só tem esses tracinhos que estão na horizontal, né? O Schottky, além do tracinho na horizontal, tem tracinho na vertical, certo? Um pouco diferente. Então, quando a gente passa a falar de potências mais elevadas, os dispositivos precisam de proteção. Quando a gente estava lá em eletrônica analógica, vocês viram que existia uma proteção para o relé, quando a gente estava fazendo o acionamento indireto com um transistor. Você precisava proteger o relé com um diodo, tá? Aqui a gente precisa proteger até os diodos, né? Então a gente precisa de uma proteção contra sobretensão, né? Para que as tensões nos terminais do diodo não excedam a tensão de ruptura. Então essa proteção aí é feita selecionando um diodo que vá suportar as tensões que vão estar naquele circuito que você ligá-lo, né? Existem as proteções contra sobrecorrente também, né? Pode ser um fusível. E proteções contra transitórios, né? Transitórios, né, são situações que podem ter altas tensões ou altas correntes, mas que são por pouco tempo, e é preciso proteger o diodo disso também. Isso pode ser feito com um circuito que a gente chama de snubber, tá? Ligar em paralelo com o diodo um resistor em série com um capacitor. Isso aqui vai ajudar a proteger o diodo contra transitórios. Esse diodo
esse circuito snubber aqui é bem comum. Então vamos às perdas no diodo. A gente vai estudar essa questão de perdas em todos os dispositivos, mas a gente só vai adentrar nos cálculos aqui no diodo, porque quando a gente passar para os outros dispositivos são muitas equações para demonstrar, né? E a gente na apresentação aqui só vai colocar a do diodo, mas vocês podem conseguir materiais que tenham também as perdas nos outros dispositivos que nós vamos mostrar daqui para frente. Então, as perdas que podem existir do diodo são perdas quando o diodo está ligado, perdas quando o diodo está desligado e perdas quando o diodo está chaveando, ou seja, passando de desligado para ligado ou de ligado para desligado, certo? Então, a perda quando ele está ligado, olha só, a perda vai ser aqui está P de perda, mas ela vai ser um valor de energia, tá? Então, energia vai ser potência vezes o tempo. Então, olha só, potência é a tensão vezes a corrente, né? E o tempo é o tempo que ele passa ligado. Bom, aqui, quando ele está desligado, né? Mesma coisa, tensão. Aí veja que aqui é F, aqui é R, porque F é a tensão direta, né? E R é a tensão reversa, né? Então, olha só, ele tem uma potência aqui quando está ligado e quando está desligado. São pequenas, mas existe. Bom, então, T-on, no caso, é o tempo que ele está ligado, tempo de condução. T-off é quando ele está desligado ou inversamente polarizado. E a gente ainda tem as perdas de chaveamento, que é o chaveamento quando liga e o chaveamento quando desliga. Então, a gente coloca aqui, olha só, 1/6, né, da potência, né, vezes o tempo de chaveamento, vezes ainda a frequência, certo? A frequência com que o diodo está ligando e desligando. Mesma coisa aí para o tempo de chaveamento na direção direta e o tempo de chaveamento na direção inversa. Então, nessa aula nós conhecemos os diodos de potência e suas diferenças entre os diodos comuns. Conhecemos os tipos de diodos de potência e vimos as formas de proteção e as perdas nos diodos. Muito obrigado, Deus abençoe vocês. Até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.